Quero reintegrar nossa homenagem a todas as mulheres, né? As mulheres que são, na verdade, valorizadas, amadas, respeitadas. E que bom, irmãos, que a Bíblia Sagrada está recheado. Lamentavelmente, a agenda esquerdista, né? Aqueles que são contrários à palavra, diz que a Bíblia é um livro machista. E eu quero lhe dar algumas razões para lembrar você que não é. Rapaz, ele passou aqui atrás, quase que eu afundava. Glória a Deus. A primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi uma mulher. A Bíblia vai falar de várias mulheres que tiveram proeminência na Bíblia Sagrada. Então, é mentira e bem diabólica. A Bíblia sempre enalteceu o papel e as mulheres bíblicas. Então, parabéns mais uma vez, que Deus abençoe. Eu quero trazer boas novas à igreja, né? Nós fomos talvez a última resistência. A partir desse culto, a igreja já percebeu que nós não estamos mais utilizando aquele termômetro, né? Os shoppings já tinham abolidos e a igreja, por sua vez, ontem, numa reunião com os nossos diáconos, decidimos, na verdade, não mais fazer uso, porque em nenhum outro órgão se usa, né? Mas estamos com alegria dando essa notícia à igreja. As máscaras e, obviamente, a higienização com álcool ainda vai continuar. Um pouquinho mais, já tem alguma melhoria. São Paulo, Rio, já foi liberado em espaços públicos, né? Ao ar livre. Então, a gente está caminhando para isso, mas estamos fazendo esse bom trabalho com bastante responsabilidade. Queridos, eu entendo que de vez em quando é chato e algumas pessoas não gostam muito quando nós falamos das instruções de dízimos e oferta aqui. A pessoa que, na verdade, ela quer dizimar ao Senhor, ela precisa, na verdade, fazer uso do envelope, né? Hoje mesmo, uma mãe falou comigo que o filho precisava. Então, sempre que você desejar, é só pedir orientação a qualquer diácono. Queremos também informar a igreja que estamos terminando de montar as cestas básicas e, para a glória de Deus, irmãos, famílias serão abençoadas neste sentido. Então, que Deus continue abençoando. Eu quero convidar diácono Sóstenes, que vai estar trazendo a palavra sobre as características, né, do fruto do Espírito, que a igreja esteja atenta. É muito importante que você ouça o que diz a palavra do Senhor Jesus. Ele vai falar sobre essa característica da fé dentro, né, do fruto do Espírito. Então, é algo diferente, que você possa acomodar e receber esta palavra em nome de Jesus. Graças a paz. Como bem falou já o pastor, estaremos dando continuidade àquilo que tem sido proposto pela igreja, que está abordando o tema das virtudes do cristão ou fruto do Espírito. Como texto áureo, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Hoje estaremos abordando a característica da fé, a virtude da fé, mas o texto engloba todas as virtudes. Diz assim a palavra do Senhor: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Contra estas coisas não há lei. Assim mesmo, sentado como estamos, vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor e assim poder estar entrando naquilo que o Senhor propôs para essa noite. Senhor Deus e Pai, te louvamos e bendizemos, Senhor, pelo privilégio da oportunidade. Traz a nós, Pai, o sentimento, Pai, de desejo, para que possamos, Senhor, ouvir e entender aquilo que a Tua palavra diz. Que possamos ter uma fé, Senhor, operante, genuína, pura, verdadeira, que esse fruto, Senhor, germinado em nós através do Teu Espírito, possa de alguma forma, Senhor, ser evidente, porque as virtudes do Espírito, Senhor, são para todos os crentes.
Em nome de Jesus te oramos, Pai, ser conosco. Amém. Amém. Gálatas 5:22, na minha versão que li, fala fé. Talvez na sua tenha escrito fidelidade. Mas fé e fidelidade são a mesma coisa? Para o idioma português que usamos, não. Mas, dada a tradução bíblica mais próxima à palavra pits do grego, quando para português traduzida, foi nisto que mais se aproximou. Fé, fidelidade, lealdade. E como distinguir o uso correto da palavra nesta perícope do texto? De acordo com as virtudes confrontando as obras da carne, a gente observa que talvez o mais próximo fosse fidelidade. Porém, qual o significado de fidelidade para esse texto? É fidelidade matrimonial? É fidelidade como lealdade entre amigos? É fidelidade no que diz respeito aos nossos compromissos? O que seria fidelidade para este texto no qual iremos tratar nessa noite? A palavra nos dá assim, um entendimento mais amplo que a fidelidade aplicada a esse texto seria uma fidelidade englobar o fiel reprodutor, fiel cópia, fiel imagem. Então, fidelidade aqui seria no sentido de cópia fiel, verdadeira, sincera, sem mácula, autêntica. De que seríamos, para esse texto, cópia? Do próprio Senhor Jesus. Há alguns dias o pastor me deu um livro para estar auxiliando, talvez, naquilo que a gente fosse falar, e esse livro traz essa preocupação do autor. Olha, a gente vê testemunhos, a gente vê desenvolturas, a gente vê papéis sendo apresentados, mas quando se chega em casa, não é igual. Pessoas que representam, que vivem, que de alguma forma glamourosa apresentam um evangelho que não é de fato vivido. Então, com a preocupação deste autor, ele criou um livro que foi utilizado aqui na igreja pelos grupos de mulheres, aonde abordou cada particularidade das virtudes do fruto do Espírito. Ele trouxe do amor à esperança, ou à temperança. Todos os pontos foram abordados, e dentre eles a fé, a fidelidade, a lealdade, a cópia perfeita. Porque no Novo Testamento, se a gente for olhar, a palavra fé, ela está encontrada em diversos textos. Há quem, inclusive, divida a fé como fé natural, como fé salvadora, como fé sendo um dom e como fé sendo fruto do Espírito. Há alguns que até colocam ainda um acréscimo de uma fé comum. Vocês perceberam que o pastor, nesse instante, sentiu que o piso estava balançando, porque é um piso suspenso, existe uma estrutura embaixo. E quando Paulo Sérgio se locomoveu, abalou a estrutura. Mas ele ficou, porque a fé natural ou a fé comum permitiu a ele entender que suportaria o peso dele em cima do tablado. Quando sentamos numa cadeira, de modo automático, exercemos a fé em acreditar que a cadeira suportará o nosso peso. Quando colocamos um grão na água para cozinhar e adicionamos tempero, de modo automático temos fé que aquele grão, ao ser cozido, nos servirá de alimento. Mas fé propriamente dita bíblica, o que seria bom para a gente abordar? Ao contrário do Novo Testamento, o Velho Testamento só traz uma citação
de fé. Em toda a Torá, ou Pentateuco, não há uma sequer citação de fé. Mas Abraão não está no livro de Gênesis e não é encontrado em sua escritura como exemplo de o pai da fé. Ele não ofereceu seu filho por fé. Ele não acreditou nas promessas de Deus por fé. E a gente vai ver, não só em Abraão, mas em muitos personagens, atos de fé. Mas a gente não vê propriamente a palavra, nem a explicação do que ela significa. Então, eu acredito que para que a gente possa embasar o estudo de hoje, é preciso, primeiro, a gente compreender o que de fato é fé. Porque a irmã Carla, que dirigiu o culto, ela falou que na Bíblia a gente vê exemplos de pessoas com uma fé forte, com uma fé fraca. E vê exemplos, inclusive de pessoas com uma fé incomparável, até em Israel. Então, que fé é essa que de alguma forma se move em nós, como dom, como fruto, como sendo salvadora? Como embasar essa fé? Ao contrário do mundo ocidental, no mundo oriental, onde a escritura de alguma forma foi elaborada, a fé, ela não é substancial, assim como se fosse de alguma forma abstrata. A fé, ela é consistente, tátil e firme. Então a gente precisa desenvolver em nós uma fé que exerça tais papéis. Para isso, a gente precisa compreender de fato o que significa fé. Eu convido os irmãos para ver primeiro no Novo Testamento as citações desse texto do Velho Testamento. Gálatas, no capítulo 3 e versículo 11. Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Também eu queria ver o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1,17 diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ainda um texto no livro de Hebreus, no capítulo 10, e versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Então você observe que por 3 vezes o Novo Testamento trata que o justo viverá pela fé. Há inclusive alguém que diga que o livro de Hebreus, como é uma epístola anônima, foi escrita por Paulo, porque ele também escreveu Romanos e ele escreveu Gálatas. Como ele faz a mesma citação em Romanos e em Gálatas, e porventura ela aparece em Hebreus, há os defensores que digam que Hebreus tenha sido escrito por Paulo. Não é o mérito do estudo de hoje. Onde esse texto se encontra no Antigo Testamento? No livro do profeta Abacuque, no capítulo 2 e no versículo 4. No livro do profeta Abacuque, diz assim a palavra do Senhor: eis que a sua alma está orgulhosa. Não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. E aí entra numa implicação. O justo, há alguns teólogos que dizem que essa
inferência do justo se trata do próprio Jesus, viverá pela sua própria fé. Esse texto, em aplicação para os judeus, ele dá aos judeus o entendimento de uma explicação um pouco divergente da que a gente está acostumado. Uma das explicações que eu achei interessante como aplicação foi dita uma vez pelo arqueólogo Rodrigo Silva. Embora não seja muito fã da sua teologia, como biblista e como arqueologista, eu sou um admirador seu. E dentro da perspectiva da explicação da fé, ele falou assim: imagine que alguém está em um local com risco de vida, possivelmente em mar aberto, pronto para render seus últimos esforços e morrer afogado. E de repente, próximo a ele, passa um tronco de uma árvore boiando. Então ele se agarra com todas as forças que lhe restam a esse tronco, porque isso lhe trará uma esperança de conseguir sobreviver. Então, você observa que a explicação da fé pela língua de origem do Velho Testamento é algo firme, é algo que você se esforça, é algo que está na sua condição agarrar. Então, seria mais ou menos assim: o justo viverá porque agarrou firme a sua fé. Reteve em suas mãos a força de se segurar a ela. Porque, dada a cultura greco-romana, hoje muitas vezes vemos explicações de fé, mas que não é fé, é fideísmo. Coisas abstratas. Olha, por fé você pode alcançar situações impossíveis e colocam diante dos seres humanos coisas que muitas vezes são utopia, sonhos impossíveis de fato, mas que a fé move montanhas e você pode alcançar. Então fica uma fé um pouco descreditada, mas quando a fé é algo que você mesmo agarra com firmeza e com propriedade, sabe que ela é sua, não há como mover facilmente da sua mente aquilo que de fato é fé. E aí sim, uma vez que assegurado em nossas mãos a capacidade de desenvolver a fé, a gente pode entender que a fé é algo novo que aborda no Novo Testamento. Como o último texto que a gente leu foi Hebreus, se você ainda tiver nele, na verdade foi Abacuque, mas o Novo Testamento é Hebreus, no mesmo capítulo 10, ao invés de ir lá no versículo 38, eu te convido a voltar para o versículo 19. E a gente poder caminhar um pouco no texto, para que a gente possa entender o desenvolvimento desta fé. Hebreus, capítulo 10, versículo 19 em diante, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível
de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado e merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Em parte, fosse feitos espetáculo como vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo em vós mesmo tendes os céus como uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e aviltado galardão, porque necessitais de paciências para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. O autor aos Hebreus, para nós ainda anônimo, não há uma declaração que é Paulo, mas o autor aos Hebreus, que é anônimo, de fato ele diz que o justo viverá pela fé. Do mesmo modo que Abacuque preveu, clamando ao Senhor, de antemão, que os caldeus viriam e aprisionariam aquele povo, Paulo está dizendo que uma vez que nos entregamos, que não é Paulo, o autor aos Hebreus, está dizendo que uma vez que nos entregamos a esta fé, devemos reter firmes a nossa confissão. Talvez aqui o texto se aplicasse mais a uma fé salvadora, mas entenda que as qualidades de fé no Novo Testamento são produzidas em nós através do mesmo Deus, que opera tudo em todos. Como tivemos o estudo aqui dos dons, os dons ministeriais, os dons de serviço, o fruto do Espírito. Então, se é o mesmo Deus que opera tudo em todos, uma vez que a fé é um dom, ela é dada por quem? Uma vez que a fé é o fruto do Espírito, é produzido através de quem? Uma vez que uma fé salvadora, por meio dela, chegamos à graça do sacrifício perfeito de Cristo, nos é dada através de quem? Então, independente do tipo de fé que iremos abordar, a Bíblia não trata em aspecto divergente o significado dela. Então, o que é para nós essa fé? Em Marcos capítulo 9, registra a história de um pai que, por seu filho estar possesso, levou aos pés do Senhor e seus discípulos. O Senhor estava ausente. Os discípulos, porém, tentaram de todas as formas operar na expulsão daquele espírito mau que possuía o seu filho. Não conseguiram. Jesus, quando chega, começa um diálogo com o pai do jovem e diz assim: tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. Tu acredita nisso? Ele disse: acredito, eu tenho fé, mas a minha fé é vacilante. A minha fé não é do tamanho que deveria ser. O que Jesus está dizendo é que nós podemos em nós desenvolver uma tal fé que é dada por Deus como dom, que é desenvolvida pelo próprio Deus como fruto, que é afincada em nossos corações como o meio pelo qual recebemos de Deus a salvação que vem pela graça. Como podemos desenvolver a fé em nós? Há alguma receita na Bíblia para que a fé possa brotar em nós? A fé de alguma forma pode surgir em nós? Romanos 10, 17 diz que sim. A fé vem, e o que vem está em movimento. A fé vem pelo ouvir
e ouvir da palavra de Deus. De alguma forma, esse texto de Romanos traz para nós um passo a passo daquilo que de alguma forma pode desenvolver em nós essa certeza de fé. Temos que nos adaptar, nos aproximar, nos apaixonar, como foi cantado já. Eu amo amar o Senhor, da palavra de Deus. Trazer ela para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, como uma prática comum, tal qual como respirar. Uma vez que ouvimos, que lemos, que estudamos a palavra de Deus, essa fé ela virá com mais eficácia. Essa fé, ela é abstrata ou de fato ela é sólida, ela pode ser agarrada, ela pode ser segura. Hebreus no capítulo 11, logo depois desse trecho do capítulo 10 que lemos, vai trazer algumas explicações sobre fé. O primeiro versículo diz que a fé é o firme fundamento. Você sabe em cima do que a gente está? Você acompanhou a igreja desde sua primeira edificação? Desde a sua primeira reforma? Se não, eu vou explicar a segunda um pouquinho dela. Antes das colunas serem levantadas, o solo foi examinado. Houve uma extração de solo para se compreender que tipo de solo tínhamos abaixo do nível do chão. Uma vez que esse solo examinado teve um diagnóstico, teve um parecer técnico, dizendo que tipo de solo seria, foi se preparar as bases para receber os firmamentos. Então, estamos sobre bases firmes. Você pode pular e esse prédio não vai cair com o seu pulo. Por quê? Porque está sob fundamentos que foram estudados, calculados e feitos de acordo com a necessidade da estrutura e do solo. A fé é o firme fundamento de quê? Das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Uma vez que a fé ela é firme, uma vez que a fé ela pode vir e brotar em mim, o que é que mais a Bíblia pode me ensinar a respeito de fé? A fé ela é visível, ela é palpável, ela é tátil. Segundo o que diz o apóstolo Paulo agora, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, andamos por fé e não por vista. Ninguém anda em abstratos. Ninguém anda naquilo que não existe. Se é andar, caminhar, esperar o dia de amanhã, ainda que não saibamos o que vamos enfrentar, Jesus nos explica no capítulo 6 que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu mal. Se as lutas de hoje já foram enfrentadas e chegamos até aqui na noite, como diz Samuel no segundo livro, no capítulo 7, até aqui nos ajudou o Senhor. E se chegamos aqui, só chegamos porque foi o Senhor quem nos trouxe. Então, Ele é firme, Ele é palpável, é tátil. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Eu vejo Sara ali segurando seu pequeno filho. Pequeno porque a estatura pequena ainda tem pouca idade. Mas por fé, talvez o coração dela e de Adilson já vislumbrem o desenvolvimento dessa criança, já crescendo, já ficando adulto. Porque ela tem em suas mãos aquilo que foi uma promessa de Deus. Então ele é palpável, é tátil, ela consegue tocá-lo. Ah, mas ele não cresceu ainda. Como será o dia de amanhã? A gente vive em meio a um tempo que passamos por uma pandemia igual nunca se viu. Estamos ouvindo todos os dias reportagens a respeito de guerras que estão acontecendo do outro lado do mundo. Mas servimos a um Deus que a sua palavra garante que o dia de amanhã Ele proverá.
Nossa fé precisa estar firmada num Deus que é, que pode, que faz. Há poder na fé. Tem poder nesta fé. O Espírito Santo, habitando em mim, em meu coração germinando amor, bondade, mansidão e fé. Essa fé opera em mim com poder? Segundo o que diz o próprio Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 20, tem poder sim. E Jesus disse-lhes: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, já foi exposto aqui na igreja, certa vez o pastor trouxe, e saiu espalhando na mão dos irmãos. É algo mais ou menos como... é menor do que um grão de café solúvel, de um floquinho daquele. É como se fosse uma farinha, talvez maior um pouquinho. Se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, direis a este problema: é saúde? É finança? É paz no lar? É harmonia na família? Não importa qual seja o monte, se a sua fé operando em você tiver o mínimo tamanho, você dirá ao problema: ergue-te e lança-te no mar. O livro dos Salmos, no Salmo 33, diz a nós que há um tempo de choro, porque o choro dura, e a duração é um tempo de trevas, um tempo sem luz, um tempo de escuridão, um tempo de noite. Mas esse tempo tem fim, ele é limitado, porque a alegria vem pela manhã. Se você hoje está diante de um monte, de uma situação de problema, alimente a sua fé. Esse grão de mostarda, uma vez germinado, ele produz uma das árvores maiores, que serve de abrigo e ninho para muitas aves. Esse grão de mostarda desenvolvido em você pode gerar uma sombra que vai amparar sua família, suas causas e as causas daqueles que se achegarem a você. Há recompensa em desenvolver em nós essa fé? Segundo o que a palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, sim. Porque a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque primeiro é necessário acreditar que Ele existe. E uma vez que eu creio que Deus existe, eu também creio que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa todos aqueles que depositam nele a esperança da fé. É por meio dessa fé que em nós é desenvolvida a fé que os teólogos do Novo Testamento chamam de fé salvadora. Segundo o que diz a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, Efésios 2 e 8, diz que somos salvos pela graça. Mas como? Como salvos? Somos salvos por um favor de Deus que nós não merecemos. Mas, se eu pegar minha carteira e mostrar a vocês a minha identidade, é um pedaço de papel que o Estado provê para que a gente coloque nele uma foto, um nome, uma data de nascimento e alguns dados pessoais. E chegar num banco, numa instituição, em um local qualquer e mostrar, eles vão ter a certeza de que aquela pessoa naquele documento é você. É um papel que dá a certeza de que você se chama com esse nome, de que você nasceu neste dia, que essas pessoas listadas são seus genitores, que a data que esse documento foi feito é aquela. Mas a salvação pela graça, o que é que me garante
eu tenho algum papel que mostre que a salvação foi dada também para mim? Se eu chegar no céu e, segundo o vocabulário popular, São Pedro estiver na porta, eu posso dizer a ele: São Pedro, eu quero entrar porque eu acreditei naquilo que Jesus falou. Será que é assim mais ou menos que vai funcionar? Lembra que a fé é algo que eu agarro e agarro com força? Lembra que a fé ela pode de alguma forma ser desenvolvida em mim pela leitura da palavra? Ela pode crescer, ela pode ter poder, ela pode me recompensar. Quando chegamos na fé que chamamos salvadoras, é com tudo isso e mais um pouco, porque somos salvos pela graça, mas por meio da fé. O que faz de fato a graça ser evidenciada é que você acredita que um dia o Deus Todo-Poderoso desceu a esse mundo, viveu entre nós e se entregou como um cordeiro mudo para um sacrifício de cruz e um sacrifício perfeito. Pela fé, essa graça te alcança. Pela fé, nós podemos entrar com intrepidez diante de Deus, porque Ele já nos aceita pelo sacrifício perfeito de Cristo. Sois salvos pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer que a fé salvadora é a mesma fé do dom? É uma fé que Deus me propicia como um dom? Você veja como os textos, que mesmo separados, acabam ficando muito juntos, muito intrínsecos, porque é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então a fé salvadora, diferente da fé como dom, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé não é minha, é um dom que o próprio Deus me dá. Quando a gente lê Abacuque e diz que o justo viverá pela sua própria fé, a gente encontra um argumento teológico chamado sinergia. A sinergia é quando duas coisas operam para a mesma situação, com o mesmo intuito. Romanos, no capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas juntamente cooperam entre si para o bem daqueles que amam a Deus. A tua fé, desenvolvida, ainda que pequena como um grão de mostarda, será agraciada, porque se tornará o fruto que o Espírito Santo mesmo desenvolverá em ti. E o próprio Deus te dará como dom, para que você tenha certeza de que você é digno de receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Não é para alguns, em detrimento a outros. O sacrifício de Cristo me alcança, te alcança e alcança tantos quantos compreenderem que pela fé eles tomam posse da salvação que é dada por graça. Essa fé ela é viva, ela é operante. Há algumas discussões que eu acho até engraçado. Não, eu sou salvo pela fé, mas se eu não tiver obras, a fé é morta? A fé é viva? Tiago, no capítulo 2, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Ela é inútil, ela é vã. Mas Paulo não disse que não era assim. Se você observar o versículo 9, logo depois do 8 que a gente leu, do capítulo 2 de Efésios, Paulo diz que não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras o quê? O dom da fé que Deus dá para que recebamos a salvação pela graça. Porém, no versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o que é que a fé em mim produz? Ela em mim produz algo que de mim mesmo não sai. Como fruto do Espírito, a bondade, que é um dom de Deus também, vem dele e é desenvolvido em mim. Certa vez Jesus é indagado por um jovem dizendo assim, bom mestre. E Jesus responde a ele, por que me chamas bom?
Só há um bom, e é Deus. Atos de bondades que de alguma forma praticamos, entenda, é o braço do Senhor manifesto aos homens através de você. Quando nós percebemos que a fé em nós opera coisas, obras, não é você que é bom, não é você que é solícito, não é você que é disponível, não é você que faz, é Deus que através de você tem alcançado outras vidas. E eu pensava que era eu. Não. É o fruto do Espírito, de alguma forma, sendo evidenciado através de você. A fé viva, como Tiago diz, no capítulo 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O texto discorre em situações comuns do dia a dia. Ajuda ao próximo, acalentar alguém que está com frio, acolher alguém quando desabrigado. E tudo isso, de alguma forma, é evidenciado aos homens como algo que não vem de modo natural. Não é simplesmente porque você é bom ou você é caridoso. Irmão, mas tem pessoas que não servem a Deus, que não têm Jesus como Salvador e são boas. Muitas vezes, como eu falei do início, o fideísmo tem sido confundido com a fé. E muitas práticas têm sido ensinadas como meio de salvação. A caridade vai te salvar. A tua vida em desapego vai te salvar, tu vai evoluir. Tu vai sair dessa vida com menos karma, com menos... São doutrinas que têm sido ensinadas. A gente tem essa herança em nós, por conta da nossa história. A Bíblia chegou a nós através dos judeus e passaram pelo Império Grego, que passaram pelo Império Romano. Então é impossível, nos ensinos que nos foram dados ao longo dos anos, não ter de alguma forma alguma herança greco-romana. A fé, ela é pura. A fé, ela é natural. A fé, ela é meio de vida. Viver pela fé é saber que existe um Deus que cuida de você todos os dias. Viver pela fé é você sair de sua casa, chegar nesse lugar, como o pastor já disse, que não tem ainda um bom conforto para te oferecer. Muitas vezes depois de um dia de trabalho, cansado, alguns às vezes com sono, com fome, mas juntos, unidos em um só propósito, em um só desejo de buscar, enaltecer, louvar, engrandecer aquele que é, que pode e que faz. Viver pela fé é saber que os teus problemas, como já foi dito, continuam aí diante de você, mas é você ter dentro de você uma convicção de que eles têm tempo limitado para acabar. Que tudo aquilo que se levanta com um único propósito, cair, para que a glória de Deus se estabeleça. A fé é protetora, a fé te protege. Segundo a primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 4, sim. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
ela te protege, ela te dá força, ela te diz que você não pertence mais às coisas desse mundo. As tentações vão vir, mas a fé é o que te fará vencer e dizer a esse mundo que você é nascido de Deus. As tentações, as aflições, as preocupações são comuns a todos os seres humanos. A mesma perícope que Jesus falou, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo, diz, olha, todos os gentios se preocupam com essas coisas, com o que vão comer, beber, vestir. Mas acaso Deus não cuida de vocês mais do que das aves? E elas não trabalham, não tecem, não guardam em celeiros, e Deus as alimenta todos os dias. A fé nos mantém firmes, segundo o que escreveu Pedro em sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 9. Ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Eu hoje de manhã falava sobre a Ucrânia. Quantos sonhos, perspectivas e projetos deixados para trás simplesmente pelo anseio de sobreviver. Deixaram casas, emprego, algumas famílias, seus filhos, maridos, pais. Será que de fato e de direito, em nós, em cada um de nós, que não fomos provados, como diz Hebreus capítulo 12, até o sangue, estamos acomodados, vivendo essa expectativa de fé? Precisamos desenvolver de fato a fé a ponto de que, se um dia, de alguma forma, a aflição nos bater à porta, a gente possa resistir firme. Eu escutava hoje a história, logo de manhã, às 6h pouca, de um pregador que foi enviado para a África, há muitos e muitos anos atrás. E ao sair para a África, ele e a sua esposa, como missionários, teve uma festa na igreja de despedida. Teve o grupo de louvor, teve um coral, teve saudação dos irmãos, teve o abraço da igreja para que eles fossem. E eles foram. E viveram lá cerca de 50 a 60 anos. Mas a velhice, a fragilidade física e alguns motivos os fizeram regressar. E a expectativa deles é que quando chegassem no aeroporto, a sua igreja estaria lá para saudá-los. Para dizer a eles que valeu a pena, que foi bom. Como foi bacana que vocês foram. Mas chegando no aeroporto, no saguão, não tinha ninguém esperando por eles. E o marido, pegando a bolsa, pegando a mala, olhou para a esposa e disse: ninguém nos veio receber e ninguém nos saudou. Mas a esposa olha para ele e diz assim: é porque nós não chegamos em casa ainda, a gente está aqui de passagem, a nossa casa é nos céus e lá tem gente nos esperando. Lá o Senhor nos espera de braços abertos. Isso é fé de alguém que passou a vida em prol do Evangelho e ainda continua com a mesma força do dia que iniciou. Ela sabe que não é deste lugar. A fé te impulsiona, segundo Tiago, no capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Que sejamos, pois, pacientes e entendamos que o tempo e o controle pertencem a Ele. Que a fé possa desenvolver em nós a cada dia mais o desejo de seguir adiante, de prosseguir,
porque aquele que nos chamou há de aperfeiçoar a obra em cada um de nós até o dia de Cristo Jesus. Que a fé, como em Abacuque, chamada Emuná, é a única vez que é citada no Velho Testamento, possa em nós trazer essa certeza de firmeza, de propriedade sua, porque foi Deus quem te deu. A tua fé só pertence a você, mas ela pode contaminar o teu parente, o teu vizinho, o teu amigo, porque a fé da menina levada em cativeiro para Israel conseguiu contaminar Naamã, a ponto da lepra de Naamã não contaminar a menina. Que você creia e saia daqui com essa certeza. Eu já chamo o pastor, a hora se foi, que o fruto do Espírito é simplesmente o natural desenvolvimento do Espírito Santo em você, caminhando com Ele. Deus abençoe. Louvamos a Deus pela vida do diácono Sóstenes, que você possa levar essa rica lição, né? Nós possamos levar essa rica lição. Irmãos, eu só vou fazer isso porque eu tenho muita afinidade com Sóstenes. Ele falou muito bem uma coisa que muita gente talvez não saiba. Quando ele falou que a fé para quem está se afogando é um tronco, né, que passa boiando, ou pegar firme, né? A palavra fé, ela está no mundo abstrato, é algo que aparentemente a gente não pode pegar, mas uma das suas muitas definições é substância, e substância se apalpa. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas aquilo que só existe em suas orações, se estiver dentro do propósito de Deus, será materializado, e você vai tocar em algo que só existe nas suas orações. Você vai ver algo que só existe nas suas orações. Enquanto Sóstenes encerrava, eu lembro bem que o meu maior sonho era ter uma família, era casar. Passei pelo ano 2000 com muito medo, dizendo que ia ter uma explosão, e eu disse, rapaz, deixa eu casar primeiro, eu dizia, né? E acreditem, irmãos, a gente passou pelo quartel, precisei fazer alguns procedimentos médicos, e tinha medo, muito medo, né? Mas eu tive que esperar 36 anos, até que aquilo que só existia em meus sonhos, meus desejos, na minha oração pudesse acontecer. Lembro de outras coisas que hoje eu vejo pequenas, uma casa própria, um automóvel para ir e vir. Eu sei que para muita gente é um sonho distante, mas nada se compara à fé. Que você não solte essa fé, creia, seja na verdade operante em você onde quer que você esteja. Você não está no seu trabalho à toa, você não está inserido no contexto da sua família à toa. Você é um homem de fé, você é uma mulher de fé. Então, onde você estiver com essa fé que Deus tem te dado, você vai ver coisas miraculosas acontecer. Nós temos visto isso aqui nessa casa. Pessoas com dificuldade de engravidar, trazendo seus filhos para consagrarem ao Senhor. Eu tenho visto gente, irmãos, passarem concurso público aqui, pessoas participarem de coisas que parecem impossíveis. Eu vejo gente, 2 anos de pandemia, tanta luta, dizer, pastor, consegui algo, Deus me deu condições de comprar à vista minha casa. Irmãos, eu entendo que tudo isso fica quando Jesus voltar, mas muitas das bênçãos que nós temos é a resposta da materialização e resposta das nossas orações através da nossa fé. Fique de pé. Não é um acréscimo, né? É exatamente o entendimento que essa palavra traz para nós. Vamos orar, pedir que Deus continue nos dando esta bênção e essa certeza, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, na reunião de ontem dos diáconos, a gente pediu, eu entendo que chega a hora do culto, né? Termina,
todo mundo quer ir para casa. Nós temos ainda uma dificuldade de ter apenas a rampa. Então a gente pede que a igreja desça. Quando a gente pede que as pessoas daqui da frente desçam primeiro, é para não ter um encontro de dois grupos e fique a rampa congestionada. Então não se apresse, a Bíblia diz assim: não se apressem em sair da presença do Senhor. Então vamos respeitar isso. Os diáconos vão estar nas duas portas para isso, e às vezes é até gente da igreja. Por favor, espera. Isso é você saindo em segurança do lugar que você foi abençoado. Oremos. Pai bondoso e amado, muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Te louvamos pela vida do teu servo, diácono Sóstenes. Pedimos nesta hora a tua bênção sobre eles, seus familiares. Oramos em favor de cada membro, cada congregado, cada família. Deus, eu quero orar ao Senhor pela vida desse genro que voltou hoje na sua casa com a sua sogra para dizer muito obrigado. Que o Senhor possa prosperá-lo nessa nova etapa desse emprego. Eu oro para que os teus filhos vivam o sobrenatural, que a medida da fé, Pai, possa levá-los, ó Deus, a experiências extraordinárias. Deus, alguém que entrou aqui pedindo algo que somente o Senhor pode fazer, que o Senhor possa ir ao encontro dessa necessidade. Se é cura, que sejam curados. Se é alegria, que eles sejam revestidos da tua alegria, que eles possam voltar a essa casa com o coração grato. Leva-nos em paz e em segurança. Oramos por todos os enfermos. Oramos por Neide ali na Alemanha. Deus, enferma e precisa da tua graça. Que o Senhor complete o processo de cura sobre a vida dela. Nós oramos em favor dos teus filhos que mandaram orações. Ajuda-os, cura-os, revigora-os, levanta-os. Oramos pelos afastados, desviados do teu caminho, Pai, que eles possam voltar, que aqueles que o Senhor tem negócio aqui possam voltar e dizer: estou de volta me alistando nesse quartel para servir o grande general. Leva-nos na tua bênção com toda a proteção. Obrigado pelos teus filhos que após um dia de trabalho vieram dizer aqui: recebe minha gratidão, Senhor, porque o cansaço é fruto de uma bênção que o Senhor nos deu. Cura a tua igreja, é o que pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Divino e Santo Espírito seja com você, sua casa e sua parentela, desde agora e para sempre, amém e amém. Tome assento, a partir dessas primeiras bancadas, vão na bênção e na paz do Senhor Jesus.